A gente vai mostrar agora um destaque que está no site da CNN Brasil, que diz o seguinte, olha só, a gente vai colocar aqui no telão para vocês. Bolsonaro diz que negociou o arquivamento do inquérito das fake news com Moraes. Segundo o presidente, esse foi um dos pontos do suposto acordo que teria feito com o ministro durante telefonema em 9 de setembro do ano passado. Para você que não se lembra, antes de eu trazer aqui as aspas do presidente Jair Bolsonaro, foi logo naquele evento, do dia 7 de setembro. Durante aquele evento, olha só, no começo de junho, Bolsonaro afirmou que um acordo teria sido firmado durante a conversa telefônica que teve com Moraes após os atos de 7 de setembro de 2021. Durante os protestos, o presidente chamou o ministro de canalha e disse que poderia descumprir decisões do Supremo. Depois de conversar com Moraes por telefone, em conversa intermediada por Temer, Bolsonaro recuou e disse que fez os ataques no calor do momento. Então, para ele recuar, ele disse que foi feito um acordo entre ele e o ministro Moraes, que foi intermediado pelo ex-presidente Michel Temer. Só que o ex-presidente Michel Temer já negou que tenha havido qualquer tipo de contrapartida ou de acordo para que isso acontecesse, o arquivamento do inquérito das fake news. E Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, conversei 3 vezes com ele, Moraes. O Michel Temer estava lá, ninguém nega. A carta eu assinei. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis. Mas o que eu conversei com Alexandre de Moraes foi uma pacificação. O Temer entrou com a carta. Ele entrava em outras coisas. Entre elas, em poucas semanas, o arquivamento dos inquéritos de fake news e os atos antidemocráticos. Ele cumpriu algo? Diz Bolsonaro. Não. Então, portanto, segundo o presidente Bolsonaro, esse acordo que teria sido feito, nas palavras dele, o que foi negado pelo ex-presidente Michel Temer, não aconteceu, não se concretizou. Esse acordo foi feito diante daquela fala do dia 7 de setembro do ano passado, em que, durante aquele evento, que aconteceu no feriado, o presidente Jair Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que poderia descumprir algumas ordens que vinham do Supremo Tribunal Federal. A gente procurou o ministro Alexandre de Moraes, mas a gente não teve retorno ainda. E agora a gente vai chamar o Gustavo Uribe para repercutir esse assunto, né, Uribe? Não sei se você já conseguiu tomar todo aquele café, aquele balde de café que você trouxe. Está até mais animado, né? O olho está murcho, mas está mais animado. Vamos ver se você consegue fazer uma análise completa desse tema, né, Uribe? Brincadeira. Bom, tem essa fala do presidente que fez, é uma fala grave, né? Que teria feito um acordo com o ministro Alexandre de Moraes, intermediada pelo ex-presidente Michel Temer, o que ele nega e que não foi cumprido. O acordo era o arquivamento dos inquéritos das fake news. Mas só depois daquele café, a vontade de viver chegou, então eu estou um pouquinho mais animado nesse domingo de manhã. Muitas vezes, Marcela, se compreende o que se quer compreender. E é mais ou menos o que aconteceu nessa conversa. Relembrando e também destacando alguns destaques que você trouxe. Inicialmente, houve o 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas duras a Alexandre de Moraes e o próprio Palácio do Planalto entrou em contato com Michel Temer, que estava em São Paulo. Michel Temer telefonou para Alexandre de Moraes e disse que iria a Brasília conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E a informação que a gente tem de aliados de Michel Temer é que Alexandre de Moraes disse que tudo bem, que essa conversa era válida. Então o ex-presidente Michel Temer foi a Brasília conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E aí propôs uma carta, um documento defendendo a pacificação entre as instituições do país, entre os 3 poderes. E aí houve até um episódio até engraçado e interessante, que aí o ex-presidente Michel Temer telefonou para Alexandre de Moraes e avisou que passaria o telefone ao presidente Jair Bolsonaro. E Alexandre de Moraes não esperava essa ligação. E falou menos e ouviu mais, segundo alguns interlocutores. E nessa conversa falou-se a respeito da questão de uma pacificação. O presidente Jair Bolsonaro disse a Alexandre de Moraes que iria divulgar essa carta. Michel Temer negou que, como contrapartida, Alexandre de Moraes tenha dito que arquivaria os inquéritos tanto das fake news como os inquéritos das milícias digitais. Nos bastidores, Alexandre de Moraes também nega, diz que não houve contrapartida alguma, que ele ouviu o presidente Jair Bolsonaro e concordou que era necessária uma pacificação no país neste momento. E aí o presidente Jair Bolsonaro divulgou essa carta pedindo a pacificação. Então nós ficamos com 2 versões, a versão do ministro Alexandre de Moraes e do ex-presidente Michel Temer, de que não houve contrapartida, e a versão então do presidente Jair Bolsonaro, que houve a contrapartida. Fica então ao gosto do cliente a versão que se prefira acreditar, mas que houve talvez um telefone sem fio nessa conversa.
Uribe, quando eu pego aqui a Lei 1079 de 1950 e a gente vai lá no artigo 6º, item 5, opor-se diretamente por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, obstáculo, meios violentos, o efeito de seus atos, etc. O que a lei está dizendo aqui? Algum tipo de supressão a um poder exercido pelo presidente da República, pelo Executivo contra o Judiciário. Ao fazer uma afirmação dessas, o presidente não se empurra numa prática de crime de responsabilidade? O que ele tem a ganhar com isso? Se coloca numa saia justa, né, Jairo? Porque, justamente como você falou, não pode haver interferência entre os poderes. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, que é o autor deste inquérito, foi aberto, ele que abriu, né? Foi uma sugestão durante a gestão de Dias Toffoli, e aí é questionável, há uma polêmica jurídica, se o Supremo Tribunal Federal poderia abrir de ofício uma investigação, julgar, investigar e analisar, sem a participação da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, por 10-1, decidiu que esses inquéritos abertos por ofício são legais. Enfim, mas é uma polêmica no universo jurídico. Mas que não poderia haver uma interferência. Cabe ao próprio relator destes inquéritos, no caso das fake news, Alexandre de Moraes, decidir ou não pelo procedimento das investigações. Já no caso do presidente Jair Bolsonaro, não caberia a ele fazer um acordo nesse sentido. Você tem toda a razão. Isso coloca o próprio presidente em saia justa na parte jurídica, mas na parte política tem aquela estratégia que o presidente recorre à exaustão, aquela questão de você tentar mostrar Alexandre de Moraes como um algoz, alguém que poderá prejudicá-lo nas eleições deste ano, porque ele irá assumir o Tribunal Superior Eleitoral em agosto. Então, uma tentativa até de constranger o ministro Alexandre de Moraes. E nós nunca vamos saber realmente o que aconteceu nessa conversa. Nós temos 3 pessoas que participaram dela, 3 testemunhas no caso. 2 partes interessadas, no caso, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro, e Michel Temer. Michel Temer disse que não houve contrapartida e mais, disse que não houve nem pedido do presidente Jair Bolsonaro de arquivamento do inquérito das fake news. Então pode ser que estejamos diante de mais uma estratégia política do presidente Jair Bolsonaro.